Eles dizem que é paixão. Ele recebe a devolução do Ceará e os insultos continuam. Eles dizem que é folclore. Mas começaram com palavras racistas. Preto fedido, seu preto, bando de preto, cambada de preto. Eles dizem que faz parte do jogo. Mentira. É muito triste toda vez eu ter que vir falar sobre racismo. Eu gosto de falar sobre futebol. O que você está vendo não é esporte, é um linchamento público com transmissão em 4K. É o desejo medieval de ver um corpo preto balançando, agora pendurado em pontes de capitais europeias sob os aplausos de muitos. Não importa se você é um gênio de 17 anos na Espanha, uma lenda viva com 11 anéis de NBA no dedo, ou o melhor jogador do mundo no Real Madrid. Para eles, você ainda é o alvo. A nojeira que atravessa o oceano, que sai das arquibancadas imundas de Buenos Aires e se veste de terno nos escritórios da La Liga. Eles querem o seu talento, mas odeiam a sua pele. Eles querem uma dança, mas preparam a corda. O esporte morreu. O que sobrou foi uma arena romântica de hipocrisia e sangue. Hoje vamos ver relatos importantes e pesados sobre racismo no futebol e no esporte. Você acha que o boneco enforcado em Madrid é uma novidade? A corda que tentaram colocar no pescoço de Vinícius Júnior é a mesma que tentaram apertar em Bill Russell há 60 anos. A cor do carrasco mudou, mas o prazer em tentar humilhar o homem preto é uma herança maldita que o esporte se recusa a enterrar. Bill Russell não era apenas um jogador, ele era uma anomalia para a América segregada. Ele deu ao Boston simplesmente 11 títulos, mas para a torcida que gritava o nome dele na quadra, ele era ainda um animal. Ele era um herói dentro das quatro linhas e o preto não podia sentar no balcão de um restaurante após o jogo. Enquanto ele empilhava anéis de campeão, os mesmos dedos que o aplaudiam no ginásio apontavam para ele na rua com desprezo. Eles não se contentaram em gritar na arquibancada. Eles invadiram o santuário dele. Enquanto ele estava fora representando sua cidade, fãs invadiram sua casa. Eles não levaram a prata ou as joias, eles deixaram algo pior, o rastro da própria podridão. Picharam insultos racistas nas paredes e defecaram na cama do maior campeão da história da NBA. Eles entraram na intimidade de um gigante para dizer que, não importa o quão alto ele pulasse, ele ainda estava abaixo do esgoto deles. Russell não aceitou as migalhas de carinho dessa torcida hipócrita. Ele chamou o Boston de um mercado de pulgas de racismo. Ele se recusava a sorrir para as câmeras e recusou a ser o bom moço que os brancos queriam. Ele sabia que se ele errasse em algum lance, a máscara da civilização cairia e o que sobraria seria o rosto deformado pelo ódio racial. Ele viveu simplesmente num estado de guerra com seus próprios fãs. Uma guerra que ele venceu no placar, mas que deixou cicatrizes que nem o ouro dos troféus conseguiu esconder. Vinícius Júnior não entra em campo para jogar futebol, ele entra em uma zona de guerra. Eles dizem que ele é provocador. Mas o que eles chamam de provocação, nós chamamos de sobrevivência. O que acontece com o Vini não é um incidente isolado, é um método de tortura psicológica transmitido para o mundo todo. Em Valência, o estádio inteiro se transformou em uma garganta racista. Em Madrid, o ódio é vizinho. Torcedores do Atlético de Madrid penduraram bonecos e destilaram um veneno que a polícia finge não ver. Em Maiorca, o insulto é o ingresso. Eles tentam quebrar o espírito dele. Tentam fazer com que ele peça desculpa por ser ele mesmo. Mas a cada grito de macaco que ecoa em Sevilha ou Pamplona, Vini cresce. Ele não está apenas chutando uma bola. Ele está chutando a cara de um sistema que achou que ele se curvaria. A Espanha tentou fazer dele uma vítima, mas ele tornou o pior pesadelo deles, um homem preto que não tem medo. E se você acha que o problema é porque Vini é estrangeiro, olhe para Lamine Yamal, um menino, um prodígio que carrega o futuro da seleção espanhola nas costas aos 18 anos. Mas nem o sangue espanhol nas veias ou no escudo da federação no peito protege daquela Espanha suja. Para eles, Lamine é espanhol quando faz o gol, mas volta a ser o filho do imigrante quando o jogo acaba. Torcedores brancos cobertos de privilégio gritando insultos raciais contra uma criança que meses antes era o herói de uma nação inteira
brasileira na Eurocopa. É a nojeira de um país que consome o talento dos imigrantes, mas cospe na identidade deles. Yamal sofre racismo dentro de casa. Ele é o exemplo de que na Espanha o racismo não escolhe camisa, ele escolhe alvo pela cor de pele. Não importa se você é dono da festa ou convidado. A Espanha finge que combate, mas no fundo ela se diverte. Eles querem o espetáculo, mas não aceitam o artista. A verdade é nua e crua. Para a grande parte dessa torcida, o futebol é apenas o palco que eles usam para descarregar a frustração. Você atravessa o oceano achando que o ódio ficou apenas na Europa? Engano seu. Bem aqui no nosso quintal, o racismo não é apenas um incidente, é um método. E ninguém o utiliza com tanta veracidade quanto os nossos vizinhos. A Argentina transformou o futebol em um balcão de supremacia branca na fachada. Para muitos deles, o brasileiro não é um adversário, é um animal. É a nojeira que desce das arquibancadas de Buenos Aires e invade o campo disfarçada de catimba. O ano era 2005, o mundo assistiu o zagueiro argentino De Sábato do Quilmes chamar grafite de macaco em rede nacional. A imagem mostra De Sábato chamando o grafite de negrito. O choque não foi só um insulto, foi uma audácia. Pela primeira vez o racista saiu de campo algemado, mas a resposta deles? Vitimização. Para eles o crime não foi um racismo, foi o brasileiro ter tido a audácia de chamar a polícia. Ali a máscara da Libertadores caiu de vez. O veneno se espalha. Em 2014, nas altitudes do Peru, o volante Tinga viveu um dos momentos mais degradantes da história da Libertadores. A cada toque de bola, o estádio inteiro do Real Garcilaso imitava o som de macacos. Ele recebe a devolução do Ceará e os insultos continuam. Milhares de pessoas tentaram reduzir um homem gigante à condição de bicho. O crime de Tinga era ser craque, ser preto e ser livre. E não se engane, o vírus está dentro da nossa casa também. O caso do goleiro Aranha na Arena do Grêmio foi o espelho que o Brasil não queria encarar. O ódio gritado pelaquela torcedora não era apenas dela, era o grito de uma elite que não aceita preto como protagonista, nem debaixo das traves. O Grêmio foi expulso da Copa do Brasil, uma punição histórica, mas insuficiente para apagar aquele trauma de um homem que só queria exercer sua profissão e saiu de campo com a alma ferida por aqueles que deveriam amar o futebol. Mas voltaremos à fonte, a Argentina, onde o racismo é tratado como brincadeira pelas suas autoridades. Em cada viagem de um time brasileiro para lá, o roteiro é o mesmo. Insultos raciais na entrada de estádios, bananas atiradas em campo e uma polícia que, em vez de proteger a vítima, espanca quem denuncia. É uma cultura de impunidade que alimenta a convicção de que são superiores. A Conmebol finge que multa, eles fingem que se arrependem e a roda da nojeira continua girando, manchando cada gramado da nossa América. Se você pensa que o racismo é um sintoma de falta de dinheiro, estádio precário, vamos olhar para onde tem dinheiro agora, as arenas bilionárias da NBA. Onde o ingresso custa milhares de dólares, o ódio apenas se veste melhor. Ele se senta na primeira fileira, toma champanhe e espera o momento certo para tentar desumanizar o atleta. Em Utah, a máscara de educação caiu. Russell Westbrook foi o alvo de um torcedor que achou que o preço do ingresso lhe dava direito de ser um carrasco verbal. A resposta do Jazz foi clara: o banimento eterno do torcedor. Nada mais que merecido, né? Mas a sujeira não está só na arquibancada, ela está no topo. Em 2004, o mundo ouviu a verdadeira face de Donald Sterling, o dono então do Los Angeles Clippers. Em áudios vazados, o homem que enriquecia com o suor de atletas pretos proibia sua namorada de levar pessoas pretas aos seus jogos. O dono do time odiava a cor de pele de quem lhe dava lucro. Foi banido, expulso como um câncer que tentava correr a liga por dentro. A NBA mostrou que nem bilhões de dólares comprava direitos de ser racista impune. E o que sobra quando as luzes do estádio se apagam e os gritos de ódio ainda ecoam dentro da cabeça? Agora eu quero chegar nessa parte humanizada dos atletas. Na cabeça do atleta, o campo vira um tribunal. Parou para pensar no que sente um homem que preparou a vida inteira para ser um herói, mas é tratado como um intruso pela cor de pele? Não é apenas tristeza, é uma erosão da alma. É o peso de carregar sozinho séculos de uma história de opressão enquanto tenta focar em uma coisa: o
futebol, a cesta, em um resultado. Cada erro é uma chance para o carrasco gritar mais alto. O cansaço físico não é nada perto da exaustão mental de simplesmente ter que ser perfeito para ser aceito. Ele sofre em silêncio, cercado de milhões de pessoas, mas absolutamente sozinho na sua dor. O racismo não tira apenas o prazer do jogo, ele tenta roubar a humanidade de quem joga. Mas o silêncio finalmente foi quebrado. O mundo não está mais apenas assistindo, o mundo está reagindo. O esporte é o reflexo de quem somos. Se o campo está sujo, é porque a sociedade ainda não se lavou. O tempo das notas de repúdio acabou. O mundo não tem mais vez para o ódio. A pergunta que fica não é se vai acabar o racismo, mas sim de que lado da história você vai estar caso aconteça algo assim na sua frente.